Bem-vindo a todos. Vamos começar mais uma aula de conceitos básicos de química. Nesta aula, nós vamos falar sobre as propriedades da matéria. Propriedades são características que cada tipo de material apresenta. Então, você sabe que existem vários tipos de materiais, né, que compõem o nosso mundo. Então, a matéria ela não é igual, né? Ela não é única. Existem diversos tipos de matéria presentes no nosso mundo. E esses materiais eles apresentam propriedades diferentes. Então é isso que nós vamos estudar, as propriedades da matéria. Podemos dividir as propriedades da matéria em três grandes grupos. As propriedades gerais, as propriedades funcionais e as propriedades específicas. As mais importantes são as específicas, tá? Nós vamos ver por quê, mas essas são as mais importantes para o ser humano. As propriedades gerais, como o próprio nome já fala, são características presentes em qualquer material. Por isso que o nome é propriedades gerais, ou seja, qualquer material tem essas propriedades. Ela não é uma característica individual de cada material, e sim de todos os materiais. Então, todos os materiais têm essas propriedades gerais. Já as propriedades funcionais, elas são propriedades características de um grupo. Então, veja aqui, a grande sacada da propriedade funcional é isso, olha, um grupo de substância, ou seja, ela não é uma propriedade geral, comum a todos os materiais, mas ela está presente ou ela é mais notória em um grupo de materiais, tá bom? Nós chamamos esse grupo de funções, por isso que o nome é propriedades funcionais, porque esse grupo recebe o nome de funções na química, tá? Esse grupo de substância. Então, as propriedades funcionais pertencem a um grupo. E já as propriedades específicas, como o próprio nome já fala, são características de cada tipo de material, tá? Já são características individuais daquele material. Então, por isso que são propriedades específicas. Refere-se a um determinado material, tá bom? Então, essas são os três tipos de propriedades da matéria. Em alguns livros ou alguns autores, eles colocam as propriedades funcionais dentro das propriedades específicas. Por isso essa seta aqui, ó. Então, se você vê algum material falando propriedade geral e propriedade específica, não fala de funcional, é porque a funcional ela vai ser citada dentro das propriedades específicas, tá bom? Então, existem essas situações em alguns livros. Mas aqui, para nossa aula, eu vou colocar as propriedades funcionais separadas, tá certo? Então, esses são os três tipos de propriedades. Nós vamos ver cada uma delas. As propriedades gerais, o próprio nome já fala, eu já falei para vocês, né? São propriedades comuns a qualquer tipo de matéria. O mais importante disso é que você perceber que, como essas propriedades elas são comuns a qualquer tipo de material, jamais ela poderá ser usada para identificar o material. Você não pode identificar nada por uma propriedade geral. Por que não? Porque ela é geral, qualquer tipo de material tem essas propriedades, tá? Você vai identificar um material pela massa? Toda matéria tem massa. Você vai identificar um material pela extensão? Toda matéria tem extensão. Então, não são propriedades possíveis de ser identificadas, né? De caracterizar um material, porque elas são propriedades gerais, tá bom? Então, isso que é importante. Aí basta você conhecer o que significa cada uma delas, tá? Dessas propriedades, saber que elas são propriedades gerais. Isso é o mais importante, são propriedades gerais. Então você tem a massa, né, que nós já falamos sobre a massa em aulas anteriores, não é nenhuma novidade. O aparelho que mede a massa é a balança, e a massa é a quantidade de matéria de um corpo, né, ou a medida de sua inércia, olha só, tá? Então a massa é a medida da sua inércia, ou seja, a massa tem a ver com inércia também, as duas estão ligadas, tá? Então, a balança mede, não confundir massa com peso. Toda matéria tem massa, não é isso? O que é matéria? Tudo aquilo que ocupa lugar, tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, toda matéria tem massa. Por isso, propriedades gerais, tá certo? E não confundir massa com peso. Peso é uma força.
E peso o peso é a medida da massa vezes a gravidade, olha, do local. Então, peso é uma coisa variável, depende do local onde você está. Já a massa, não. A massa é uma coisa fixa. A sua massa é 80 quilogramas, então o que acontece? 80 quilogramas aqui, 80 quilogramas na Lua, 80 quilogramas em Marte, 80 quilogramas em qualquer lugar, cara. A massa é uma coisa... Agora o peso não. O peso é a massa vezes a gravidade. A gravidade na Terra é 9,8, né? Mas a gravidade na Lua não é 9,8. A gravidade em Marte não é 9,8. A gravidade em Netuno não é 9,8. Então, o peso vai ser diferente por causa da gravidade. Ok? Então, não confundir massa com peso. E também é importante, que eu já comentei em outra aula para vocês, né? Ainda em conceitos básicos nesse curso, a relação entre as unidades de massa, né? Massa é uma coisa importante na química. 1 tonelada, 1000 quilogramas, 1 quilograma, 1000 gramas e 1 grama, 1000 miligramas, tá bom? Então, a primeira propriedade geral que você não pode esquecer, né? Nós já falamos muito, massa. Toda matéria tem massa. Outra propriedade geral, extensão. A extensão, pessoal, é o volume, o espaço ocupado pelo corpo, o volume. Então, toda matéria tem extensão, que é o volume. Esse volume ele pode ser calculado por essa expressão para corpos simples, né? Retângulos, quadrados, tá? Se tiver uma outra forma, você usa algumas equações da matemática. Mas para corpos simples, o volume é calculado pela altura vezes a largura vezes o comprimento. As 3 dimensões. Você multiplica e você vai ter centímetros cúbicos, metros cúbicos, tá? Então, você vai ter o volume. Agora tem uma coisa interessante para quando você tem usado muito em laboratório, quando você tem um corpo muito irregular, uma forma dele irregular, tem uma maneira experimental de calcular o volume. Você coloca um líquido, né, pode ser água, dentro de um recipiente graduado, tá aqui, ó. Aqui é 20, tá? Vamos supor que seja 20 ml aqui, 20 ml. Ó. Então tá graduado, tá bom? Então, isso aqui em laboratório você chama de proveta. Então você tem aqui 20 ml, aí você mergulha o corpo lá dentro, você joga o corpo lá dentro do líquido, cobrindo todo o corpo. Então quando o corpo entrar no líquido, vai haver um aumento de volume, olha, era 20, mas não está mais em 20, está em 23. Então esse aumento de 3 é justamente o volume do corpo, tá certo? Então essa é uma maneira prática em laboratório de calcular o volume de um corpo, tá certo? Outra propriedade que eu já comentei é a inércia, né? Inércia você estuda muito na física. É uma propriedade que a matéria tem, qualquer matéria tem, tá? É a medida da tendência do corpo em manter seu estado de equilíbrio. Então, quanto maior a massa do corpo, quanto mais massa ele tem, maior a sua tendência de manter o seu estado de equilíbrio. Quer dizer, uma pessoa com uma massa maior, ela tem mais dificuldade para se movimentar, para correr. Por quê? Porque a sua massa é maior. Isso aí é uma propriedade. Quanto maior a massa do corpo, maior a tendência de manter o seu estado de equilíbrio. Quer dizer, se manter o seu estado de equilíbrio, se está em repouso, continua em repouso, se está em movimento, continua em movimento. Tá bom? Então, esta animação mostra a inércia. A pessoa está em movimento dentro do carro, o carro também está em movimento. Quando o carro bate no muro, quem parou foi o carro, não foi a pessoa. Então o corpo da pessoa tende a continuar o movimento, é isso que acontece. Então se ela estiver amarrada no carro, segura, o carro para, ela também para, né, junto com o carro. Mas se ela não estiver amarrada, o que acontece? O carro para e o corpo dela continua em movimento, tá? Porque essa tendência que o corpo tem. Quanto maior a massa, maior essa tendência de continuar o seu estado de equilíbrio, tá bom? Então isso é chamado de inércia. Outra propriedade, impenetrabilidade, o nome já fala tudo, né? 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Matéria não pode ocupar um espaço que já tem outra matéria. Então isso aqui é um exemplo, né? Bem notório disso. O caminhão e o ônibus tentaram passar ao mesmo tempo no mesmo lugar. Então isso não tem como, né, dar certo isso. Então a matéria não pode ocupar o espaço de outra matéria ao mesmo tempo, tá bom? Então tem uma experiência que é boa, inclusive para mostrar que o ar é matéria, né? E o ar, sendo matéria, ela tem essa impenetrabilidade. Você não vê o ar atmosférico, mas é matéria. Então se você mergulhar um copo de cabeça para baixo e no fundo do copo você bota um papel, aí você mergulha esse copo dentro de um líquido, ó.
recipiente cheio de água, líquido. O que é que vai acontecer? A água não consegue entrar dentro do copo para molhar o papel. O papel não vai ser molhado. Por que a água não consegue entrar? Porque o copo está cheio de ar. E ar é matéria. Então, para a água entrar, o ar tem que sair. Como o copo está de cabeça para baixo, o ar não consegue sair. Tá bom? Então, o ar não saindo, a água não entra. Então, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso chama-se impenetrabilidade. A outra, divisibilidade. O nome já fala também, né? Todo material que o homem conhece é divisível. Pode ser dividido. Claro que um papel é fácil de dividir, né? Uma folha, né? 2 folhas. Mas à medida que você aumenta o número de folhas, aí precisa de uma força maior para você dividir esse papel. E existem materiais bem difíceis de dividir, tá? Mas não existe material indivisível, tá? Todo material pode ser dividido. Então isso você chama de divisibilidade, tá bom? E a outra propriedade da matéria é a indestrutibilidade. A matéria não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Nós já estudamos isso também, tá? Então já foi comentado para vocês isso. Então muitas coisas a gente revê porque faz parte do conteúdo. Então a matéria ela é indestrutível, pessoal. Então ela não pode desaparecer, deixar de existir. A matéria ela é apenas transformada através de fenômenos químicos que nós já vimos, que são reações químicas. Então aparecem novos materiais. Então o que aconteceu com a madeira? Ela se transformou nessa cinza que sobrou e gases, muitos gases que saem na hora que você queima. Mas ela não deixou, a matéria não deixou de existir. Houve uma transformação da matéria. A matéria ela é indestrutível, tá? Ela pode ser apenas transformada, ok? A outra propriedade geral da matéria, só lembrando que nós estamos falando de propriedades gerais. Todos os materiais têm essas propriedades, só que em maior grau ou em menor grau, tá bom? Mais perceptível ou menos perceptível, mas existe em todos os materiais. Elasticidade, olha só. Então o nome já fala, né? Elasticidade, capacidade, ela se deforma quando você aplica uma força e quando você para essa força, retorna para o lugar de novo, né? Retorna para o estado inicial. Então isso você chama de elasticidade, esse retorno ao estado inicial, elasticidade, tá bom? Capacidade do material de retornar ao estado inicial, ó, após sofrer uma deformação, ação de forças. Então isso você chama de elasticidade. Outra propriedade, compressibilidade. O que é essa propriedade? Todo material ele pode ser comprimido e diminuir de volume. Lógico que esta propriedade ela é mais perceptível, né, no estado gasoso, mas qualquer material tem essa compressão, são propriedades gerais, tá bom? Mas tem material que a compressão é tão pequena que é imperceptível, mas teoricamente se você tivesse uma determinada força aplicada no material, ele diminuiria sim de volume. Mas o gasoso, como existe muito espaço vazio, é bem notório essa propriedade de compressibilidade, tá certo? Então você diminui o volume quando você aplica uma força, tá? Então olha só, o volume diminui quando você aumenta a pressão. Pressão é um tipo de força, tá bom? Então você aplica a pressão, aumenta a pressão, aqui ó, aumenta a pressão, diminui o volume. Então isso é chamado de compressibilidade. Outras propriedades gerais, além dessas, expansibilidade, que é o contrário da compressibilidade. O que é expansibilidade? Capacidade de se expandir, isso aqui ó, se expandir, aumentar o seu volume, tá? Então os materiais também eles podem se expandir, aumentar o seu volume. E também todo material tem porosidade, é uma outra propriedade, também chamada descontinuidade, tá? É a mesma coisa, porosidade e descontinuidade. É que fala o seguinte: a matéria ela não é contínua, existem espaços vazios entre as partículas que compõem a matéria. Então isso aqui mostra, esse desenho mostra espaço vazio, ó, muito espaço vazio. Até aqui, ó, você comprime, diminui o espaço vazio, mas ainda tem espaço vazio. Até o sólido tem espaço vazio entre as partículas. Então há uma descontinuidade, tá? Isso você chama de porosidade, tá bom? Então essas são as propriedades gerais da matéria, tá certo?